Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequese sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. 7º mandamento da lei de Deus: não furtar. O que nos ordena o 7º mandamento da lei de Deus? O 7º mandamento nos ordena respeitar os bens alheios, a propriedade do nosso próximo. Nos ordena restituir ao nosso próximo algo que porventura lhe tenhamos roubado, ou o prejuízo que lhe tenhamos causado. Nos ordena também sermos justos e honestos em toda transação comercial que fizermos, ou trocas, não falsificando pesos, nem medidas, nem entregando mercadoria diferente daquela que nós anunciamos. Se formos patrões, nos ordena pagar o salário justo àqueles que trabalham para nós. Se formos funcionários, nos ordena cumprir o trabalho contratado. E o que nos proíbe o 7º mandamento da lei de Deus? Nos proíbe o roubo e o furto. Roubo significa retirar um bem do próximo mediante o uso de violência, armas ou ameaças. Furto significa retirar de modo sorrateiro, escondido, alguma coisa que pertence ao nosso próximo. Nos proíbe também a fraude, quer dizer, a falsificação daquilo que nós comercializamos ou dos contratos que fazemos. Nos proíbe a injusta danificação do bem alheio, dar prejuízo ao nosso próximo, ainda que seja involuntariamente. Nos proíbe a violação dos contratos que nós tenhamos feito, seja o contratante, seja o contratado. Nos proíbe retermos injustamente o bem que pertence ao nosso próximo, como, por exemplo, pegar emprestado e não devolver. Nos proíbe a usura. O que é usura? É a cobrança de juros, a agiotagem. Eis aqui um pecado muito grave, que já levou muitas pessoas para o inferno. A pessoa ganhar a sua vida às custas da exploração do suor e do sangue alheio, aproveitando-se ou da ignorância ou do desespero numa situação de dificuldade de outra pessoa, cobrando-lhe juros injustos. Então, aquele que assim sobrevive comete uma prática muito grave e que lhe custará a salvação eterna se não se converte a tempo. Quanto sofrimento, quanto transtorno causado a indivíduos ou a famílias por conta desta agiotagem, da cobrança de juros, pessoas que se veem desesperadas para depois pagar aquilo que devem aos seus credores, que lhes sugam até o último centavo, fazendo-as muitas vezes cair em desespero, causa de depressões, de suicídios e de outros tipos de violência, de ações depois impensadas. As pessoas que ganham a sua vida ou que se enriquecem desta forma já têm o seu nome inscrito no livro de Satanás, enquanto persistirem nesse tipo de prática. O 7º mandamento proíbe ainda reter ou pagar de modo injusto, aquém do valor, o salário para aquele que trabalha. Diz o Catecismo da Igreja Católica que este é um dos pecados que bradam os céus e pedem a vingança de Deus, juntamente com a exploração de órfãos e viúvas e pessoas em situação de fragilidade. Se a pessoa foi contratada, deve receber o salário justo combinado, e não apenas uma parte, e muito menos ser-lhe negado o direito de receber pelo serviço prestado. As pessoas que incorrem neste pecado, negando o salário àqueles que trabalham ou explorando órfãos e viúvas, incorrem na ira de Deus, atraem sobre si e sobre os seus a ira de Deus. Muito grave pecado aos olhos de nosso Senhor. Mas é importante também dizer às pessoas que são contratadas e que recebem o salário por conta do trabalho que realizam, que é pecado contra o 7º mandamento, não cumprir ou não entregar o trabalho contratado. Pessoas que chegam atrasadas no trabalho,
pessoas que faltam ao trabalho, sejam funcionários públicos, sejam funcionários de empresas privadas ou mesmo prestadores de serviço. Se não cumprem aquilo que é contratado, também estão roubando. É uma forma de pecar contra o sétimo mandamento. O sétimo mandamento nos proíbe também reter, ficar com coisas achadas, caso nós tenhamos condições de saber quem é o dono. Os pecados contra o sétimo mandamento, não furtar, são pecados graves? Depende da importância do objeto. Por exemplo, se uma pessoa rouba um chocolate no mercado, comete pecado, mas certamente não é um pecado mortal que lhe faz perder a amizade com Deus. Mas se ela rouba a aposentadoria de um idoso, que depende disso para a sua sobrevivência, aí sim comete um pecado mortal. Roubar é sempre um pecado, mas a gravidade dependerá da matéria, do objeto que é roubado e da importância que tem para os seus donos. A confissão e a reparação dos pecados contra o sétimo mandamento tem uma particularidade que os demais não têm. E é muito importante estarem atentos a isto para que possam fazer boa confissão e justa reparação. Os demais mandamentos, quando se peca contra eles, o sacerdote que absolve os pecados irá dar uma penitência em forma de oração, em forma de algum tipo de mortificação ou caridade para que sejam feitos. Os pecados contra o sétimo mandamento, além desta reparação espiritual em forma de orações, penitências ou caridade, também exige a reparação material, ou seja, a reposição do bem que foi roubado ou do prejuízo que nós causamos ao nosso próximo. Por exemplo, se alguém roubou uma bicicleta, não basta confessar que roubou a bicicleta, deve devolver a bicicleta ou o valor que lhe corresponde. Se uma pessoa roubou R$1.000 do seu patrão, não basta confessar que arrependeu-se de ter roubado os R$1.000, precisa devolver-lhes, ainda que de forma oculta, mas é necessário devolver-lhes. E se a pessoa deu prejuízo, por exemplo, a pessoa quebrou um copo na casa de alguém, enfim, ela deve pagar aquele copo, salvo se o dono daquele copo lhe perdoa este prejuízo. Assim, todos os males referentes ao sétimo mandamento, os roubos ou prejuízos que causamos ao nosso próximo, quando confessados, devem então também serem reparados, ou seja, devolvidos. E se não é possível devolver o dinheiro ou o valor àquela pessoa que eu roubei porque já fazem muitos anos, já não o vejo, não conheço ou já morreu, pode ser devolvido aos seus herdeiros, filhos, etc. Ou então, no caso de impedimento físico ou mesmo moral, porque seria muito vexatório, poderia ser algo que, enfim, causasse grandes problemas, de acordo com a orientação do confessor, pode-se devolver a uma instituição de caridade, à igreja mesmo, ou a alguma pessoa pobre, conforme a orientação do confessor. No caso dos pecados contra o sétimo mandamento, esta reparação material é necessária ser feita, porque se a pessoa que confessa o roubo ou o prejuízo causado ao próximo não faz esta compensação, caso ela se salve, terá que pagar cada centavo no purgatório. E definitivamente este não é um bom negócio. Nos pecados que se referem ao sétimo mandamento, devemos nos lembrar também do pagamento do dízimo. Não pagar o dízimo, as pessoas que têm renda, não pagar o dízimo, também é uma forma de roubar aquilo que pertence a Deus e à obra de sua igreja. Tem o dever de pagar o dízimo as pessoas que têm renda. Evidentemente que quem não tem renda não tem obrigação de pagar o dízimo. E qual é o valor do dízimo? Qual é a porcentagem do dízimo? A igreja não estabelece uma porcentagem, porém a palavra de Deus nos diz, dízimo significa 10%, é a medida mais ou menos justa, portanto, para ser devolvida na igreja ou em alguma obra de evangelização, 10% daquilo que se ganha, mas não há uma regra estabelecida. Diz o quinto mandamento da igreja que deve-se pagar o dízimo conforme o costume, mas
se toma o 10% como base, porque é bíblico e é a referência que o próprio Deus nos dá. E quem dá calote em Deus também vai ter que pagar no purgatório, caso não faça a reposição. Claro que o confessor, o sacerdote, pode perdoar esta dívida e fazer uma forma adequada de reposição, de forma que o penitente consiga fazer. Ninguém está obrigado a fazer aquilo que não lhe é possível, mas deve fazer a justa reparação. Como se vê, os pecados contra o sétimo mandamento não são apenas roubos e assaltos, mas o prejuízo que se dá ao nosso próximo por se lhe estragar algo, por se reter aquilo que lhe pertence, ou por não se cumprir o contrato que com ele nós realizamos. Muitas pessoas cometem pecados ou leves ou graves contra este mandamento. Funcionários públicos, funcionários de empresa privada, pessoas que enganam nos seus negócios, pessoas que vendem gato por lebre, pessoas que falsificam pesos e medidas, e assim por diante. É necessário confessá-los todos com justez e pedir ao sacerdote que absolve a justa reparação, pedir a ele. Caso o sacerdote não dê, você deve fazer a caridade, deve mais ou menos calcular e, de acordo com a sua possibilidade, repor em forma de obras de caridade ou a alguma instituição que cuide de pobres. E no caso do dízimo, ou a própria igreja ou alguma instituição que evangelize, alguma comunidade ou missionários que estão na missão. A cobiça do dinheiro e esse apego às coisas materiais está na raiz de muitos outros pecados. É uma forma de idolatria, como vai dizer São Paulo em suas cartas. Também vai dizer São Paulo, a cobiça do dinheiro é a raiz de todos os males. Quando se vê todos esses espetáculos de corrupção, de mentira, de roubalheira, tudo se deve a esta ganância, pecados contra o sétimo mandamento. Peçamos à Santíssima Virgem, nossa Mãe do Céu, que nos dê a consciência da eternidade e de que tudo neste mundo passa muito depressa. E como disse nosso Senhor, que nós ajuntemos tesouros no céu, onde a traça não rói e os ladrões não roubam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.